Senhora Presidente, eu vou iniciar meu pronunciamento desta noite pegando um gancho no que a senhora falou a respeito do Executivo atender ou não atender os vereadores. E quando eu digo que eu vou pegar um gancho, eu gostaria aqui, neste momento, de chamar a atenção de todos os meus colegas desta casa, aos nobres edis, a uma conclusão, ou melhor, a conclusões de um trabalho que foi realizado por esta casa frente a uma CPI esta da qual eu fui a presidente. Após as análises dos depoimentos prestados a esta comissão, bem como da documentação levantada no decorrer dos trabalhos e das demais audiências realizadas, ficou demonstrada a existência de irregularidades na realização do certame licitatório para a reforma e ampliação da Escola Municipal Cecília Meireles, por meio de agentes públicos ligados ao prefeito municipal, bem como restou demonstrada a existência de indícios de ilicitudes em outras licitações não objetos desta CPI. Desta feita, passa-se a análise dos pontos principais do trabalho desenvolvido. E como vocês que aqui estão, e assim como os colegas desta casa, ouviram na figura do teacher, com quase 70 páginas de relatório de uma conclusão de uma CPI. E eu vou apenas refrescar a memória dos caros colegas, e por que eu chamo a atenção de vocês e estou refrescando a memória de todos? Porque o relatório da CPI que teve nesta casa foi aprovado, senhores, por 9-0. Ou seja, todos que aqui estão concordaram que aquilo que estava lá era a verdade. Caso não tivessem concordado, teríamos votos contrários, mas não tivemos. E o que eu quero chamar a atenção dos meus colegas é que no que tange a responsabilização do secretário municipal adjunto de administração, senhor Agoncílio Correia Barbosa. Pelas provas colhidas durante os trabalhos desta CPI, temos que o senhor Agoncílio Correia Barbosa agiu em conluio com o então secretário de Finanças à época, no sentido de impedir a assinatura do contrato administrativo do município para com a empresa Luiz Carlos dos Santos, microempresa para a reforma e ampliação da Escola Municipal Cecília Meireles. Prova maior foram os constantes pedidos de desistência realizados para que a empresa vencedora viesse a desistir da licitação, cessando-os apenas após conversa ocorrida entre o senhor Altair José Bevilacqua e o senhor Luiz Carlos dos Santos. Portanto, resta comprovado o seu conhecimento acerca da solicitação de propina por parte do ex-secretário de Finanças, visando permitir a assinatura do contrato administrativo da empresa para com o município de Chapadão do Sul. Desta feita, sugerimos a abertura de inquérito civil e penal por parte do Ministério Público com o objetivo de apurar a responsabilidade civil e penal do senhor Agoncílio. Aqui, senhores, nós tivemos a apuração de muitos fatos, de muitas provas, com escutas, certo? E uma das solicitações, uma das sugestões, porque vereador não tem o poder para tirar secretário, vereador não tem o poder para demitir funcionário, mas uma das sugestões, e depois de comprovar que o senhor Agoncílio, como aqui bem diz, estava em conluio com o senhor Altair José Bevilacqua, dos fatos apurados, sugerimos a abertura de inquérito civil por infringência aos artigos 4º da Lei de Improbidade Administrativa, número 8429 de 92, onde diz que os agentes políticos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela restrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. O artigo 5º da mesma lei ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se a integral ressarcimento do dano. No artigo 10º da mesma lei, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente,
no tópico de licitação, sugerimos a abertura de inquérito penal por infringência ao artigo 93 da Lei 866 de 93. Ao Ministério Público Estadual, nós recomendamos que adotasse todas as medidas judiciais e extrajudiciais a fim de apurar os fatos denunciados no presente relatório. E eu fui até o promotor, senhores, e isso lá já foi feito. E como ele mesmo me esclareceu, eu, promotor de justiça, Ministério Público, não tenho o poder, porque envolve uma instância maior. Mas a minha parte eu fiz e eu remeti, certo, a uma instância superior para que os fatos sejam apurados e para que seja aberto o inquérito civil e penal. E a Prefeitura Municipal, aqui entra, senhora presidente, aonde eu digo que o nosso prefeito municipal não atende os vereadores, mas aqui não é simplesmente atender os vereadores, e sim atender ao que disse uma CPI, que era uma comissão processante, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, que proceda ao afastamento do secretário supramencionado até a conclusão dos trabalhos de investigações realizados pelo Ministério Público, haja visto a gravidade dos fatos noticiados por esta CPI. Que proceda à abertura de processo administrativo sobre os fatos noticiados. E que informe a Câmara Municipal, por meio de comissão própria, as decisões nos processos administrativos abertos e relacionado com os fatos narrados por esse relator, no caso, na figura do senhor Alírio José Baca, que era o relator desta CPI, a fim de tornar público as irregularidades constatadas nas secretarias municipais. Senhores, eu acompanho direto o Diário Oficial. E ali agora mesmo, senhora presidente, eu acabei de grifar mais 2 processos administrativos que estão sendo feitos contra servidores públicos, alguns com o nome, outros estranhamente sabendo com a sigla, não sei para proteger quem, mas enfim está ali. E eu até hoje não vi o processo administrativo sobre os fatos apurados por essa CPI, que foi de conhecimento de toda a população desta casa. Perdão, desta cidade, assim como de todos os vereadores desta casa. Então, se a senhora quis manifestar a sua indignação quanto a não ser atendida algumas vezes num pedido simples, como nós fazemos, e eu estava com a senhora quando a senhora fez o seu pedido, esse aqui eu acho muito mais grave, senhora presidente. Porque aqui foi noticiado, aqui ficou comprovado irregularidades na administração pública ligadas a um secretário. Secretário este, senhores, que continua lá dentro da prefeitura. Eu ouvi na sexta-feira, quando lá estive, e confesso que até um tanto admirada, porque agora ele já não está mais na secretaria que pertencia, está na Secretaria de Planejamento. E a pergunta que eu faço, o que é que tem esse secretário que ficou mais do que apurado as irregularidades que ele participou e continua dentro do Paço Municipal? O senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães foi até a Rádio Cultura, logo após a CPI, dizer que estava de alma lavada. Contra mim, nada tinham. Ok? Concordo? Foi o que apurou a CPI. Nada encontramos contra o prefeito naquela CPI dos fatos, que vamos deixar bem claros. Estamos falando aqui de reforma de escola e do CEIs. Mas foi apurado que o secretário, o senhor Agoncílio, estava metido nisso até o pescoço, como foi lido aqui, 70 e poucas páginas. E a pergunta que eu faço, e volto a fazer, o que é que tem essa pessoa de tão especial, se uma CPI apurou que ele não merece estar trabalhando na Prefeitura Municipal? O que é que tem essa pessoa? O que é que ele sabe fazer que as outras pessoas, talvez com a mesma formação, não sabem? Então, senhores, e eu quero que a imprensa que aqui está deixe bem claro para a população, senhor Norbertino, senhor César, a Dejair, não sei se está me ouvindo, mas deve estar ali fora.
que publique a indignação da ex-presidente da CPI que teve aqui nesta casa. O meu trabalho eu fiz. O nosso trabalho foi feito. E naquele momento foi feito por 3 membros. E me desculpem se eu estou dizendo que essa indignação é minha, mas quem está falando neste momento sou eu. E eu não gosto de usar o nome sem autorização de ninguém. Então eu estou dizendo que eu estou indignada, porque foi apontado de forma clara. O senhor Agoncelho deveria ficar afastado até o final das conclusões dos trabalhos do Ministério Público. E o senhor prefeito não nos deu ouvido, ou melhor, não deu ouvido a uma comissão parlamentar de inquérito. Então, senhora vereadora presidente desta casa, se console. Não fique triste quando a senhora não tem as suas simples sugestões ou pedidos atendidos. Porque hoje nós estamos diante de um prefeito que não atende nem mesmo as conclusões do trabalho de uma CPI. E para quem não sabe, uma CPI também tem o poder de polícia. E era o que nós tínhamos naquele momento. Só nos resta aqui a indagação do porquê, até agora, se a CPI assim apontou, não foi aberto um processo administrativo contra o dito secretário e porquê que ele ainda está lá dentro trabalhando no Paço Municipal. Era o que eu tinha para dizer. Quero deixar bem claro que eu não sou vereadora de ver as coisas transformadas em pizza, porque é assim que estão aí fora falando de alguns vereadores. Alguém já veio sugerir que eu deveria trabalhar numa pizzaria e virar pizzaiola. Eu sei dar aula, mas não sei fazer pizza. E que fique bem claro, o meu trabalho eu fiz. E se ele ainda está lá dentro, é porque o prefeito deve achar que o tipo de serviço que ele presta, senhores, é indispensável. Por quê? Eu não sei. Boa noite a todos. Convido vocês que venham mais vezes. Agradeço a presença da Beth aqui. Daquela Luninha linda que ali está. Já trabalhei na APAI muito tempo. Era um prazer trabalhar lá dentro. Quem sabe um dia eu não volto para lá, né? Então, boa noite a todos e muito obrigada pela presença.